Oi, bruxedos. Eu falei com vocês sobre a diferença de bruxaria e magia, né? E agora eu quero falar sobre meditação e mentalização, que são coisas completamente diferentes, mas que as pessoas confundem muito. E isso é importante para a gente, não só para as práticas, né, tipo de meditação em si, mas para as práticas de magia. Porque se você não sabe o que eu tô falando sobre meditação e mentalização, vai ficar bastante complicado de você fazer as coisas também. Vamos lá. A gente tem um grande problema aqui no Brasil porque a palavra meditação ela foi traduzida errado. Traduzida e o significado dela, né? Ele tá errado no dicionário. Então isso ajudou, né, a que essa prática fosse praticada de forma errada também, confusa. Então, o que seria mentalizar? Quando a gente fala, vamos mentalizar tal coisa. Mentalizar é pensar, tá? Então, por exemplo, temos esta linda caneta aqui, que é uma caneta de coelho, veja, né? E acende. Alguém, em algum momento, por algum motivo, pensou: vou criar uma caneta de coelho que acende, com uma cenoura, veja. Bem bonitinha, inclusive, adoro ela. A pessoa pensou nisso, mentalizou essa caneta, entendeu? Então ela começou a tomar forma, ela começou a existir no momento que ela foi pensada, mentalizada, né? E aí a pessoa desenhou isso aqui e conseguiu mandar isso para ser produzido e isso foi feito e temos aqui a nossa caneta que um dia foi o pensamento, a mentalização de alguém. Eu também posso mentalizar e eu mentalizo coisas o meu dia inteiro, assim como você. Por exemplo, você está preocupado aí com alguma coisa do seu trabalho. E aí, essa preocupação vira uma mentalização. Como? Tá lá no seu banho de manhã e você pensa assim, ó. Ai, indo trabalhar. Puxa vida, aposto que vai estar trânsito no farol tal. Aposto que quando eu chegar no meu trabalho, o meu chefe vai ter colocado aquela pasta na minha mesa para eu resolver que eu não queria. Quando você sai para o seu trabalho, você pega trânsito no tal do farol. Quando você chega no seu trabalho, seu chefe colocou na sua mesa aquela pasta lá que você não queria. E aí você fala, tá vendo? Sabia que isso ia acontecer. Não, você não sabia não, você mentalizou aquilo. Você pensou e a coisa se materializou, assim como esta caneta, no pensamento de alguém. A gente o tempo inteiro está mentalizando o que a gente quer que aconteça na nossa vida. E às vezes a gente esquece disso. Então, o ideal é que você consiga controlar os seus pensamentos. Quando você for pensar, tipo assim, né? Tá lá, foi pro seu banho, você vai pensar o quê? Não vou pegar trânsito hoje. Vai ter uma vaga linda me esperando, bem de frente pro lugar que eu preciso. Meu chefe vai estar de ótimo humor e vai me passar o trabalho que eu tô querendo fazer, entendeu? Você tem que. Quando você chegar e pensar, tipo, putz, não, putz, não, nada de putz. Hoje é o dia. Sabe esse papo que o pessoal fala, né? De meu pensamento positivo, não sei o quê. Gente, apesar de que, claro, ninguém é positivo o tempo inteiro, ninguém consegue se manter positivo o tempo inteiro, mas você tem que policiar aquilo que você está pensando, certo? Isso é mentalizar. E meditar, Juliana? Meditar, gente, é não pensar. É não pensar em nada, em absolutamente nada. É você conseguir se concentrar em alguma coisa, pode ser um símbolo, e você vai ficar olhando para aquele símbolo, você vai colocar aquele símbolo na sua tela mental, você vai fechar os seus olhos, você vai esvaziar os seus pensamentos. Quando você consegue fazer isso, você consegue se ligar ao inconsciente coletivo. E aí você está ligado ao todo. É como se você se ligasse a uma rede de internet, entendeu? Que
todas nós pessoas, tudo que existe está ligado nessa rede. E às vezes a gente faz isso sem querer. Sabe quando de repente você tá assim, ó, e aí tipo você tá olhando para o nada e você vai, alguns instantes. Aí tem alguém que te chama, ô, tá prestando atenção, ou não sei o que, e você fala, ai, saco, né? Tava aqui, tipo, dando uma descontraída, entendeu? Às vezes, nesse momento ali, você conseguiu um acesso por alguns instantes. Quando a gente treina a meditação, né? Eu treino meditação no yoga e ensino a treinar, tem fases para você treinar a meditação. E quando você consegue, por alguns instantes, fazer isso aqui, se desligar, te dá uma sensação maravilhosa de bem-estar, porque você conseguiu uma conexão que seja de instantes, tá? Porque é muito difícil fazer isso. É muito difícil. O ser humano, nosso cérebro, eu tinha um mestre de yoga que dizia que o nosso cérebro equivale a um macaco que teve a cauda queimada e foi picado por um escorpião. Então imagina um macaco que já não para, tipo um miquinho, que não para, e imagina esse coitadinho desse miquinho tomando uma ferroada de um escorpião e tendo o rabo dele queimado. Doido, entendeu? Esses são os nossos pensamentos. Então, assim, é muito difícil meditar. É muito difícil, mas não é impossível, entendeu? E foi o que eu disse, quando você consegue, que seja por alguns instantes, você já tem algum resultado. E aí isso vai ficando mais fácil. E aí, de instante em instante, entendeu? Você vai conseguindo essa conexão com o inconsciente coletivo, que é a nossa ideia de meditação, né? A nossa ideia é você conseguir ficar ligado a todo esse manancial de conhecimento que existe no universo. E sabe o que acontece também às vezes? Sem querer você aciona. Então, eu estou pensando nessa caneta, ela não existe, eu estou com ela no meu pensamento, mas eu não faço ela. E aí, de repente, eu chego na loja e dou de cara com a caneta que eu pensei. E aí eu falo, não acredito, porque eu tinha pensado nessa caneta. Como que, né? O que aconteceu? Alguém também pensou, porque na hora que eu formo esta ideia, pensamento na minha cabeça, ela é jogada no inconsciente. Outra pessoa que acesse o inconsciente vai ver essa caneta, ela já existe, ela tá lá, entendeu? E eu posso dizer, olha que ideia maravilhosa, vou fazer. Então, sempre que você tiver uma ideia boa, que você acha que a ideia é boa, corre atrás e faz, porque alguém em algum lugar vai ter a mesma ideia que você. Ok? É isso por hoje. Um beijo e me diz aí se você já conseguiu meditar ou mentalizar direitinho, tá bom? Um beijo, Bliss DB, fico por aqui.